Na semana passada, nós falamos sobre a obra da cruz, a obra da substituição. E hoje nós vamos falar sobre o poder da cruz, o poder da inclusão. Enquanto a obra da cruz ela fala de substituição, o poder da cruz ela fala de inclusão. Agora, essa inclusão ela trata totalmente da nossa vida com Cristo. Enquanto Jesus Cristo veio, morreu por mim e por você, todos os nossos pecados foram perdoados. E Jesus lavou a mim, lavou você de todos os nossos pecados. Mas observe, nós estamos limpos. Estamos totalmente purificados, mas existe algo que precisa ser resolvido. O ato de Jesus Cristo vir nos lavar de todos os pecados, eu te pergunto, será que resolve todas as nossas questões da nossa vida plena com o Pai? Se você for observar, na realidade não. Por quê? Se fosse assim, você, quando lavado pelo sangue de Jesus, você nunca mais iria pecar. E existem, às vezes, circunstâncias em que nós vivemos bem, mas às vezes circunstâncias que nós nos deixamos ser levados pela natureza humana e pecamos. E na realidade, o que Jesus Cristo fez, nós precisamos clamar novamente pelo poder do sangue de Jesus, que vai nos purificar de todo o pecado. Mas se nós entendermos o poder da cruz, e é o mesmo que dizer qual a função da cruz, aí nós vamos começar a entender a plenitude de Deus em nossas vidas. Qual que é o poder da cruz? Vou fazer uma pergunta diferente. Qual é a função da cruz? Na realidade, fazer com que nós venhamos morrer. Porque enquanto nós não morremos, nada irá mudar. Quer um exemplo claro? Pastor Pedro Estrela citou esse exemplo, eu achei ele fantástico. Uma padaria que é normal, ela produzia o quê? Pães. E constantemente aquela padaria, todos os dias, de uma forma muito natural, produzia pães. Mas chegou um período, chegou uma época que saiu um decreto aonde produzir pães era pecado. Então, a partir desse momento, todos os pães que fossem produzidos eram pecado. E aí veio o sangue de Jesus Cristo e limpou todos os pães daquela padaria. O sangue de Jesus nos limpou e nos purificou de todos os nossos pecados. E aí a padaria ficou vazia e já não tinha mais nada que transgredisse a lei, porque não havia mais nenhum pão naquela padaria. Só que com o passar do tempo, a máquina de pão que estava lá dentro, bem escondidinha, lá no fundo, ela continuou a produzir pães. E é uma questão de tempo. O que aconteceu? Havia muitos pães na padaria novamente. E mais uma vez, nós clamamos pelo sangue de Jesus, e o sangue de Jesus vem e tira todos os pães daquela padaria e deixa a padaria limpinha, limpinha. E não há mais nenhum pão que viesse gerar qualquer tipo de transgressão naquela padaria. Agora, o poder da cruz, somente através do poder da cruz, é que irá destruir a máquina de fazer pães. Porque enquanto tiver a máquina de fazer pães, nada irá mudar. Enquanto houver a máquina de fazer pães, é questão de tempo e tudo vai começar novamente. Será que você é daquelas pessoas que tem a sua vida com Deus, é tudo maravilha, mas de repente, quando você analisa, você cai em si,
você está voltando para as mesmas práticas novamente e volta a se distanciar do Pai por causa da natureza humana. Na prática, o que está acontecendo? Você ainda não destruiu a máquina de fazer pães. É através do poder da cruz, somente através do poder da cruz, que é possível eliminar essa máquina de fazer pães. Somente através do poder da cruz é possível eliminar, matar e crucificar a nossa natureza humana. Quero te convidar a ler comigo Lucas capítulo 14, versículo 27. Vamos ler juntos, acompanhe aí na sua tela. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanha. Como que Jesus Cristo iria morrer? Qual é a forma que Jesus Cristo iria morrer? Através da cruz. Por isso que Jesus Cristo disse, não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer na cruz. Se nós não estivermos prontos para matar a nossa natureza humana, crucificar a natureza humana nossa na cruz, não é possível nós andarmos com Cristo. Porque a mesma morte que Jesus teve, Ele nos incluiu juntamente na sua morte. Uma coisa é eu desfrutar do poder do sangue de Jesus e ser limpo e livre de todo pecado. Mas outra coisa é Jesus também me chamar e chamar você para se posicionar. E assim como Ele negou a sua própria vontade e foi até a cruz, nós também precisamos ir até a cruz e eliminar a nossa natureza humana. Vamos conferir o que diz o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Olha aí para você ver. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Eu preciso ler com você novamente. Fica na tela e vamos ler de novo. Olha, pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo. Se já foi morta com Cristo, está acontecendo aqui então o poder da inclusão. Foi morta com Cristo onde? Na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. Esse é o poder da cruz, o poder de matar a nossa natureza pecaminosa. E assim não sejamos mais escravos do pecado. Somente assim nós podemos declarar que nós somos livres. Nós não mais somos escravos do pecado, porque nós fomos incluídos na morte de cruz com Cristo, para que a nossa natureza humana estivesse morta. E quando a nossa natureza humana é crucificada, sabe o que acontece? A máquina de fazer pão é destruída. Quando nós eliminamos a nossa natureza humana, toda a máquina de fazer pão é destruída e não sai mais pão. Esse é o segredo, esse é, na realidade, o propósito que Jesus tem para mim e para você. Mas qual é o princípio que rege a sua vida hoje? A natureza humana ou a natureza de Cristo? O terceiro e último ponto que eu quero trazer para vocês agora e concluindo é o princípio da cruz. O princípio da cruz, a origem da cruz, ele está resumido em apenas uma coisa: fazer a vontade do Pai. Quando nós entendemos o princípio da cruz e entendemos, na realidade, a vontade do Pai, é como se tirasse escamas dos nossos olhos, é como se colocasse
uma lupa na nossa frente e nós conseguirmos entender e perceber todas as coisas. Quer entender melhor? Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 38 e 39. Diz assim: E disse a eles, Jesus, dizendo: A tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que tu queres. Esse é o princípio da cruz. Esse é o princípio da cruz. Que nós possamos viver não conforme nós queremos, mas que nós possamos viver conforme o Pai quer. A verdadeira transformação da cruz de Jesus só acontece quando nós entendemos isso. Que não seja como eu quero, mas que seja como o Pai quer. Que essa seja a nossa motivação de vida. Que nós possamos entender que o princípio da cruz não é viver para nós mesmos. O princípio da cruz não é viver se martirizando. O princípio da cruz não é sentir dores. O princípio da cruz é renunciar à nossa vontade, é renunciar à vontade de dizer não para muita coisa, mas é superar todas as coisas e fazer o que Deus quer que eu faça, e fazer o que Deus quer que você faça. O princípio da cruz nada mais é que priorizar a vontade do nosso Pai. Que o Senhor continue te abençoando e na próxima semana nós estaremos juntos, andando no Espírito. Deus te abençoe.